Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração, sobre os ciclos da vida. A gente acabou de apresentar a Bela, né? E a Bela, ela está no segundo ciclo da vida dela. O primeiro foi dentro do útero da mãe, né? Desde a concepção até o nascimento. E agora ela entra, então, no segundo ciclo da vida dela. Mas esse ciclo, uma hora ou outra, vai acabar. E coisas que foram importantes para ela dentro desse ciclo, tomar uma mamazinha, trocar uma fralda, usar um macacãozinho, não vai ser importante para ela no próximo ciclo. Que ela talvez não vai nem precisar da fraldinha dela, não vai precisar de outras coisas. E no outro ciclo, ela vai ter outras necessidades. E isso parece ser alguma coisa extremamente natural. Todo mundo sabe que o nosso planeta, que a nossa natureza, ela trabalha com ciclos. Fica muito evidente isso nas nossas estações. Nós temos a primavera, nós estamos na primavera, daqui a pouco o verão, daqui a pouco o outono e o inverno. E aí começa tudo de novo. As coisas vão se renovando. Deus criou dessa forma. Deus criou as coisas para nascer, Deus criou as coisas para passarem pelo seu ciclo, e Deus criou as coisas para morrerem e renovarem novamente, e se renovarem novamente. É assim que o nosso mundo é. O nosso desafio no dia a dia é entender e aceitar que a nossa vida é feita de ciclos. Sabe por que é tão importante a gente entender isso? Porque senão, queridos, a gente fica tentando trazer para o verão coisas que só podem acontecer na primavera. E aí, não dá certo. A gente fica tentando trazer para o outono coisas do verão. Ou a gente está no outono querendo trazer o inverno, que está lá na frente para cá. E aí a nossa vida vira uma bagunça. Porque a gente fica morrendo de ansiedade, ou a gente fica preso a um passado que não vai voltar mais. Que o nosso Deus já determinou. O ciclo acabou, queridão. E se acabou o ciclo, acaba-se o ciclo e todos os propósitos dentro dele. Quer você tenha usado esses propósitos ou não. Acabou. Não vai voltar. E o fato de Deus ter instituído esse ciclo, ele na verdade era para ser, da ponto de vista de Deus, uma cura para o nosso coração. Porque se a gente tem a certeza do ciclo de Deus na nossa vida, do propósito de Deus na nossa vida, então a gente não precisaria morrer com a ansiedade do futuro, porque eu sei que o ciclo de Deus está acontecendo na minha vida e uma hora aquilo que eu preciso vai chegar no ciclo certo, no propósito certo. E também não precisava arrastar um monte de lixo do passado que a gente arrasta. Então, o ciclo da vida, ele vem justamente para dar a cura para a gente nessas duas extremidades da vida. E o que a gente mais vê na nossa sociedade hoje? Existe um estudo que a nossa sociedade, um dos piores casos que existe na nossa sociedade, que está levando as pessoas à depressão, é a ansiedade. Existe um psiquiatra, que é um pesquisador, Augusto Cury, e provavelmente vocês já ouviram falar dele, que ele transformou esse nome ansiedade na sigla SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. As pessoas estão vivendo aqui, querendo que as coisas lá do futuro aconteçam aqui. E por que não acontece, morre. E acabam negociando a única coisa que você não pode negociar: o seu interior, o seu eu, o seu coração, que sofre porque você quer as coisas do futuro, coisas que não são para esse ciclo na sua vida. E se não são, querido, pode orar, pode fazer jejum, pode fazer o que você quiser, Deus não vai liberar. Em contrapartida, as pessoas arrastam uma carga que nenhum animal de carga, que nenhum carro de frete merecia levar. É uma carga que a gente arrasta na nossa vida incrível, sem tamanho, com peso estarrecedor. E Jesus, sabendo disso, ele falou lá em Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Ele já sabia que você e eu
nós íamos trazer cargas do nosso passado. Cargas, talvez, de eu não ter sido amado na minha infância. Cargas, talvez, de eu ter sofrido algum abuso na minha infância. Cargas, talvez, de eu ter perdido coisas importantes para mim lá no ciclo passado. E como esse ciclo se fechou, do ponto de vista de Deus, Ele queria que um renovo acontecesse diante das nossas vidas. Mas pela gente não compreender o ciclo da vida, eu pego essa carga do passado e trago no meu ciclo presente. Consequentemente, eu não vivo o propósito que esse ciclo tem para me oferecer e eu faço da minha vida um peso insuportável. Quantas pessoas vivendo assim? Mas Deus instituiu o ciclo da vida para que fosse cura nas nossas vidas. Cura nos nossos corações. A palavra de Deus é bem clara. Ela fala assim, Jesus falando, no mundo tereis aflição. Isso significa que, mas em João 10:10 ele fala que em mim você vai ter abundância. Significa que cada ciclo, ele revela pontos negativos, vai ter aflição também, mas também pontos positivos. Mas esse problema nosso de arrastar o passado ou de ficar desesperado pelo futuro que nunca acontece, faz a gente matar os pontos positivos e viver uma vida que Deus não escreveu pra gente. Não escreveu, gente. E aí a gente fica bravo com quem? Com Deus. Poxa, Deus, por que não acontece na minha vida isso? Poxa, por que eu não me liberto disso? Poxa, por que as coisas não mudam na minha vida? Mas Deus já instituiu o remédio para que isso fosse mudado. É você viver um ciclo por vez. É por isso que ele apresenta lá em Mateus 6, basta cada dia as suas próprias preocupações, querido. Só que a gente conhece esse versículo de cor e salteado, mas ele não é prático, não faz sentido na nossa vida quando eu estou de frente com o meu problema. Quando eu estou de frente com aquilo que me fizeram no passado, isso não faz sentido. Deus está gritando de um lado, basta cada dia o seu mal. E eu estou arrastando o mal do passado. E fazendo da minha vida um inferno. Porque inferno, não sei se você sabe, não é um lugar. Inferno é um estado. Tem gente que está montado no ouro e vive o inferno. É um estado. E faz da vida dele um estado de inferno. Ou a pessoa está vivendo no ciclo dela e desesperado, querendo as coisas que ainda vão acontecer para essa vida. Que nessa manhã, querido, seja o primeiro dia de você começar a mudar a tua visão. Deus nunca muda a gente de dentro para fora, esquece isso. De fora para dentro. Deus sempre muda a gente de dentro para fora. E que nessa manhã você se permita ter a sua visão mudada. Porque quem sabe, nosso Deus está aqui de uma forma muito especial. Porque quem sabe você mudando a sua visão agora, amanhã, a tua depressão possa diminuir. Deus tem cura hoje, tá? Eu já tinha falado isso no meu coração. Ele tem cura hoje para fazer. Quem sabe você colocando um ponto final em coisas que vem machucando o seu coração durante tanto tempo. Amanhã, Deus pode abrir a porta que você vem pedindo para Ele. E Ele só não abriu ainda. Porque você não passa por essa porta com tanta carga que você vem levando. Ele pode até abrir a porta, mas porque você vem levando uma carga tão grande, você não entra. E você não tem a bênção que você precisa. E a sua vida morre. Que vida é essa, gente? Obrigado, querido. Que vida é essa? Essa manhã é uma manhã de cura que Deus promoveu para o seu coração. Então permita-se descansar em Deus e viver o ciclo dele. A gente vai aprender a viver o ciclo dele. Mas você precisa entrar em contato com o teu coração, com a tua alma. E não é Deus, mas é você que tem que pegar o seu coração e parar ele. E falar, vai com calma. Vai mais devagar. Viva cada dia. Viva um dia de cada vez.
Se não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã. Mas hoje, viva o peso de hoje, mas viva a graça de hoje também. Porque todos os dias, talvez tenha até circunstâncias adversas na nossa vida, mas tem graça de Deus também. Você é prova disso. Se você está vivo aqui, é porque a graça de Deus trouxe você para cá nessa manhã. Então você não pode ficar olhando para a sua vida e falando que as coisas só estão dando errado, que tudo está ruim, que não vai. Porque tem graça de Deus. Mas deixa eu te revelar uma coisa. Talvez a graça de Deus para o dia de hoje, ela é só para o dia de hoje. E como você está trazendo um peso no seu coração tão grande, essa graça é como uma gotinha no oceano. Não faz efeito. Mas se você abandonar isso e colocar de frente com você só o dia de hoje, e você olhar para a palavra de Deus que diz que as misericórdias dele se renovam a cada dia na sua vida, você vai ser curado hoje. Você vai ser curado hoje. E amanhã você vai ser instrumento de cura na vida de alguém. Você acredita nisso? A gente parou há muito tempo de brincar de Deus. O que Deus coloca no nosso coração, a gente coloca diante de vocês. Eu tenho a plena certeza que o Deus que falou no meu coração é o Deus que vai fazer aquilo que Ele prometeu nessa manhã no seu coração. Ele vai ter lugar para fazer isso? Ou você veio picar cartão mais uma vez dentro de uma igreja? Vamos viver Deus na prática. Porque Ele tem que curar você nessa manhã. Sabe? Nem Ele aguenta mais tanta dor na sua vida, tanto sofrimento na sua vida, por causa de algo que Ele já instituiu e que era para trazer paz e cura para o seu coração, e descanso para a sua alma, e alívio para a sua alma. Nós não vivemos pelas crises, querido. Nós não vivemos pelo peso da circunstância. Nós não vivemos pelo que o diabo fala da nossa vida. Nós não vivemos por aquilo que as pessoas falam de nós. Nós vivemos por aquilo que o nosso Deus fala quem nós somos. E nessa manhã é uma manhã para Deus restituir a tua identidade em Cristo. E aí aquele versículo de que você é mais do que vencedor começar a fazer sentido para você. Mesmo dentro dessa circunstância, você é mais que vencedor, porque você vive um ciclo por vez. Tem sofrimento? Tem. Mas tem a graça também, todos os dias, para suportar isso. Eu quero fazer uma análise com você desse versículo. Se você quiser abrir sua Bíblia, mas está exposto aqui, ó, Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 1. É onde o nosso Deus institui os ciclos. Se você continuar lendo, talvez até o versículo 8, você vai encontrar, tem tempo de uma coisa, tempo de outra, tempo de uma coisa, tempo de outra. Aonde fica muito claro, aonde nós em cada ciclo teremos coisas positivas, por exemplo, o tempo de rir, coisa negativa, o tempo de chorar. Deus já deixou instituído, faz parte da vida isso. Não é porque você é cristão que você vai ter uma vida cor-de-rosa. Nós nunca pregamos isso aqui. Mas, dentro de cada um desses ciclos, nunca vai faltar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Vamos entender um pouquinho então o que está escrito lá. Está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mais uma vez, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu quero meditar com você nesse versículo. Olhando para esse versículo, a gente pode identificar duas frases. Primeira frase: tudo tem o seu tempo determinado. O E, que funciona na nossa língua como ligação, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos analisar primeiro a primeira frase. Tudo tem o seu tempo determinado. Nessa frase, nós temos dois verbos aí. Primeiro é tem. Eu tenho, você tem, etc. O segundo verbo, que ele faz sentido para a frase, é determinado. Você já parou um pouquinho? Eu sei que você conhece de cor esse versículo, mas você já parou um pouquinho para pensar nele? Para meditar sobre ele? Para permitir que Deus fale alguma coisa, que o Espírito Santo pregue no seu coração sobre ele? A palavra de toque aí é determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. O que significa determinado? Determinado vem da palavra determinar. Determinar significa estabelecer limites. Nós, quando estava construindo o TR, nós determinamos o tamanho desse palco.
ele vai ter tanto de comprimento com tanto de largura. Nós estabelecemos limites. Todo ciclo da nossa vida já tem um limite pré-estabelecido pelo nosso Deus. Lembra que a gente fala aqui que você não é uma coisa do acaso, como prega o evolucionismo, por exemplo? Que tudo na nossa vida foi pensado de forma concreta e objetiva por um Deus que nos ama e que queria ter um contato com a gente? Então tudo na sua vida foi colocado dentro de um tempo pré-estabelecido. Existem limites na sua vida. E Deus que determinou o ciclo seu começa aqui, esse aqui é o meio e esse aqui é o final. Daqui para frente, novo ciclo. Nada de ruim tem que vir para cá e também aquilo que aconteceu de bom, fica lá. Tem coisa nova aqui. E Deus fez assim nas nossas vidas. Ele determinou e estipulou limites. Mas sabe o que significa determinado também? Determinado dá a intenção de planejamento prévio. Ou seja, querido, você foi planejado no coração de Deus. Eu queria que você começasse a pensar sobre isso. A gente pensa muito em Deus, muito pouco em Deus. E muito pouco naquilo que Ele fez e faz para as nossas vidas. Eu vou repetir. Você foi planejado por Deus. Isso significa que antes de você vir ao mundo, Deus estava pensando em você. Deus estava sonhando com você. Deus estava estabelecendo cada ciclo na sua vida. E em nenhum ciclo Ele colocou peso acima do que você pode suportar. E em nenhum ciclo Ele deixou você sem bênçãos para você. Não existe ciclo sem peso, mas também não existe ciclo sem bênçãos de Deus. Ele nos garante isso. E o fato de a gente começar a pensar que tinha um Deus Todo-Poderoso pensando em mim como indivíduo e não só como espécie humana, deveria acalentar o meu coração. Porque é esse o mesmo Deus que em Isaías fala que você está escrito nas mãos dele. E a gente vai vivendo a nossa vida como se a gente tivesse que matar um leão por dia e criar o próximo passo à nossa vida, à nossa frente. Quando é mais fácil eu descansar em Deus e, num relacionamento verdadeiro com Ele, conhecer o que Ele já planejou para mim. Olha como é muito mais fácil. Em vez de você ficar desesperado, que caminho seguir? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para cá? Será que eu vou para cá? Crise? Eu não sei. Deus sabia que a tua visão ia ser uma visão pequena, que não ia além do horizonte. Uma visão limitada. Deus criou a gente assim. Então, em vez de ficar dando uma de Deus, querendo criar aquilo que já Deus criou anteriormente, a gente poderia muito bem dar um passo atrás, descansar no nosso Senhor, aquele que traz o consolo para as nossas vidas, e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual que é o caminho que o Senhor tem para a minha vida? Porque já está pré-estabelecido, querido. Já está pré-estabelecido. Determinado também dá a intenção de ter alguém que controla. Porque alguém tem que determinar. Nós determinamos o tamanho do palco. E Deus determinou as nossas vidas. Ele controla a sua vida. Isso tem que fazer sentido para você, querido. Se você entregou a sua vida para Jesus, tem que fazer sentido. Ele controla a sua vida. Não é o dinheiro. Ele controla a sua vida. Não é o cliente que te largou esta semana. Ele controla a sua vida. Não é o diagnóstico médico dessa semana. Ele controla a sua vida. Não é o que aquela pessoa falou ou deixou de falar. Ele controla a sua vida. Não é o Temer e o conjunto de governo que ele está fazendo. Não é o mercado. Não são as coisas naturais. Ele controla a sua vida. Mas isso é verdade para o seu coração? Isso é verdade para a sua alma? Não agora, mas quando você está de frente com a tua circunstância adversa. Ele ainda é o controlador da sua vida? Ou é aquele problema na sua área financeira que está controlando a sua vida? Que
está destruindo a relação com a sua família, porque eu não consigo me relacionar com o meu esposo, com o meu filho, porque eu estou preocupado demais com o bendito do dinheiro. Porque eu estabeleci o dinheiro como Deus na minha vida. E por isso morro. Se Ele determinou a sua vida e você crê nisso, Ele é o controlador. Ele é o controlador quando as coisas estão bem, mas Ele é o controlador quando a tempestade está sobre você também. Ele ainda é o controlador. Ele é o governo sobre as nossas vidas. Determinado também se diz respeito a quem governa a minha vida. Querido, quem governa a sua vida? A gente falou de controle. Mas agora, quem governa? As tuas decisões, aonde que você toma? Se você toma a sua decisão de cabeça quente, não é Deus que governa a sua vida. Sinto muito. Você pode até falar que é Deus que está em primeiro lugar, mas com a tua ação você prova que é mentira. Se Deus governa a sua vida, todas as suas decisões deveriam ser tomadas de joelho diante dele. Preciso comprar uma bala. É a vontade de Deus? Se Ele governa a minha vida, se já tem alguma coisa estabelecida para mim, eu falo com Ele. Eu preciso fazer alguma coisa? Eu falo com Ele. E quando eu falo com o meu governante, Ele dá para mim justamente aquilo que eu preciso fazer. E quando eu faço aquilo que eu preciso fazer, que vem dEle, a minha vida é paz. A minha vida acontece de uma maneira tranquila, natural. E eu não preciso morrer a cada dia, porque o mundo à minha volta está morrendo também. É o mundo que está morrendo, não tem precisão de você morrer. A gente morre porque nós não sabemos quem controla a nossa vida e porque nós não sabemos quem é o governo sobre ela. Quem é que institui o caminho para nossas vidas. Existe um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas, queridos. E isso deveria deixar a gente tranquilo, de saber que alguém está cuidando da gente, que a gente não precisa viver a vida sozinho. Mas a gente entrega a nossa vida para Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, vira as costas e volta a viver sozinho. Sozinho. E aí a gente fica bravo com Deus que não faz as minhas vontades. Com Deus que não me ajuda quando eu quero. Com Deus que parece que não está presente. E esse Deus só está esperando a gente entregar o controle de verdade e o governo nas mãos dele. E se você não fez isso até agora, talvez essa manhã seja a oportunidade de você entrar em contato com Deus e falar: Deus, está aqui o governo dessa situação na minha vida que até ontem eu estava tentando controlar a base de remédio, a base de psicólogo, a base de terapeuta. Senhor, está aqui o controle da minha vida que até ontem eu estava tentando resolver a base de empréstimo, a base de pegar dinheiro de alguém, a base de ficar desesperado por causa do que o cliente me abandonou. Está aqui. O controle é teu. E se o controle é teu, aquilo que é de propósito na minha vida, faz acontecer. Você vai ver que a tua vida vai entrar em um estágio de paz, de um novo ânimo. Vai entrar em um estágio onde o alívio vai ser perene sobre você. Nós não precisamos viver, queridos, sempre, como a gente fala aqui no TR, sempre alto quando as coisas dão certo e baixo quando as coisas dão errado. Alto quando dá certo e baixo quando dá errado. Se a gente fica nessa uma hora, a gente cai e não tem força para levantar mais. Deus morreu por você para você entender o ciclo que Ele tem para a sua vida ser perene. E um dos maiores exemplos foi o nosso próprio Senhor Jesus. Jesus ele começou a desenvolver o ministério dele quando ele tinha por volta de 30 anos. Ele trabalhou nessa terra cerca de 3 anos e meio, até a sua morte. Você já imaginou se Jesus fosse um cara ansioso? Não entendesse sobre o ciclo da vida, sobre o ciclo de Deus? Tenho certeza. Em 20 anos, estava ele arrebanhando discípulos. Vamos lá, eu vou ser o Jesus e vamos que vamos. E o ministério dele seria um fracasso. Você já pensou se Jesus fosse um cara que trouxesse o passado dele na bagagem? Olha para o começo da vida dele, o que esse homem sofreu. Não sei se você sabe, mas ele foi
Ele foi gerado, concebido, dentro de uma manjedoura. Ah, porque eu nasci com os animais, gente. Quem sou eu, filho de Deus, que nasceu nos animais, que teve que fugir para o Egito, fugir depois para cá, e vive lá em Nazaré, um lugar horrível para se viver, um galileu? Quem sou eu? E traz essa bagagem? Ele não teria trazido a efeito o ministério dele. Mas o nosso Jesus entendia de ciclo. Ele viveu até os 30 anos sem ninguém saber quem ele é. Ele andava pelas pessoas. O Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele andava pelas pessoas e ninguém sabia quem ele era. Porque no seu coração ele sabia que o ciclo de Deus, quando se iniciasse, ia ser o ciclo certo. Aí chegou no momento de ele se batizar. Se batizou, foi para o deserto, começou a viver o Cristo na vida dele. O Messias na vida dele. E em 3 anos e meio, ele mudou o mundo. Deus precisa de um ciclo pequeno para mudar a sua vida, querido. Deus já mudou muita vida com uma palavra só. Deus não precisa de muito para fazer aquilo que nós precisamos. Por isso Ele te convida nessa manhã. Viva hoje. Vai, né? Mas hoje eu não tenho dinheiro. Viva hoje. Hoje você não tem dinheiro? Amém. Amanhã Deus provê. Mas hoje eu tô com essa doença. Amém, querido. Viva hoje. Porque cura para você tem. Está descrito lá em Isaías 53. E nós cremos nisso. Deus tem um tempo determinado para tudo. E para cada, segunda frase, e para cada tempo, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A primeira frase estabelece o limite. O seu ciclo começa aqui e termina aqui. E agora, em cada tempo, ele tem um propósito para você cumprir. O propósito que ele tem para você cumprir nesse ciclo não é o mesmo propósito que está lá. Por isso, nós precisamos viver o propósito agora. O propósito que ele tem para a gente agora. Posso perguntar para você? Te colocar numa sinuca de bico? Quais são os propósitos para a sua vida agora? De Deus. No teu casamento, na instituição de ensino onde você frequenta, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Qual é o propósito de Deus para mim? Posso piorar a pergunta? Você está vivendo esse propósito? Você está vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida hoje? Ou você está morrendo por aquilo que não aconteceu, que não acontece na sua vida, ou trazendo coisas do passado? Talvez Deus instituiu na sua vida, nesse tempo, um propósito, querido, de descanso para você. Um propósito aonde, tudo bem, a tua empresa está dando errado. Mas veja bem, será que eu ficar 100% ligado nisso é o melhor de Deus? Será que eu olhar com carinho para outras áreas da minha vida não seria o ideal? Por que eu vou 100% morrer porque a minha empresa talvez, a minha vida financeira talvez não está dando errado? E não vou dar atenção talvez para a minha vida espiritual? Há quanto tempo você não tem um relacionamento com Deus? Há quanto tempo Deus não é prático na sua vida? O Deus que responde sim. O Deus que está lá quando você precisa sim. O Deus que fala com você quando você está trabalhando e você sente Ele falando e dá aquela vontade de chorar, porque você sabe que é Ele falando com você. Quanto tempo isso não acontece, querido? Talvez as coisas não estão funcionando numa área da sua vida. Eu acho que você nunca ouviu isso de nenhum ministro falar. Mas talvez não está acontecendo porque Deus não quer que aconteça. Porque Ele quer te dar tempo para você fazer outras coisas na sua vida. Para você se dedicar a outra área que para Ele é mais importante. Talvez o julgamento daquilo que eu acho importante não é importante para Deus. E quando eu começo a dar atenção para aquilo que Ele chama de importante, a minha vida muda. Hoje pela manhã já ouvi um testemunho sobre essa palavra. Posso usar, André? Estava conversando com o André, começou a frequentar com a gente aqui faz pouco tempo. Perguntei para ele, André, como estão as coisas? Ele falou assim para mim, Wagner, semana difícil. Difícil, André? Mas o coração? Coração em paz, querido. Talvez numa semana anterior, talvez num tempo passado, isso que aconteceu na semana dele mataria ele.
Mas ele resolveu viver o propósito de Deus para o hoje. Está acontecendo um problema na empresa? Tem que resolver? Tem. Mas o meu coração se mantém em paz. Porque a minha ligação com o Altíssimo foi restabelecida. E eu vivo o propósito do hoje. O meu convite é: viva o propósito do hoje na sua vida. Viva a graça do hoje na sua vida. Torne Deus prático para você. E dessa forma, você combate sem remédio. Você combate sem terapia. Você combate sem nada no mundo natural o seu problema com o passado e o seu problema com o futuro. Nessa manhã, querido, o que Deus quer fazer é libertar algumas pessoas aqui de prisões. É libertar algumas pessoas aqui que estão acorrentadas de um passado que, por mais que são ministradas, parece que não muda. Libertar pessoas aqui de coisas que aconteceram lá atrás, que tem uma influência tão grande e negativa sobre a sua vida, que vem te roubando daquilo que Deus quer te entregar como bênção. E digo mais, parece que todas as bênçãos que chegam sobre a sua vida não têm valor. Não tem brilho, não tem sabor, não tem cheiro. Porque por causa do meu coração carregado, aquilo que eu chamo de bênção não parece tão bênção assim. Aquilo que talvez eu tenha desejado há tanto tempo não parece algo especial agora. Talvez eu orei tanto para ter um familiar meu dentro da igreja e hoje eu consigo ter esse familiar dentro da igreja. E sabe o que eu faço? Eu brigo com ele. Eu me desentendo com ele todas as vezes. Por causa de coisas tão pequenas. Mas Deus já trouxe ele aqui para dentro. Mas Deus já está salvando, já está transformando ele. E aí eu pego uma bênção tão grande de Deus e tiro dela o brilho. Porque eu estou preocupado demais com o fato do que ele fez para mim no passado. A gente vive, queridos, sem estar debaixo das prioridades de Deus. Por isso que a nossa vida não vai para frente. Por isso que a gente fica dentro de prisões. E a gente tenta negociar com Deus as suas prioridades. Eu sei, Deus, que as tuas prioridades são outras, mas eu queria tanto que você resolvesse isso agora e do meu jeito. E Deus não resolve. Aí a gente acha que Deus não é tão bom assim. Mas deixa eu falar para você, a prioridade de Deus, que não muda, ainda é Ele em primeiro lugar. Porque Ele estabelece todos os pontos na sua vida. É você em segundo lugar. A sua saúde interior, a sua saúde interna, o seu coração, as suas emoções, a sua razão. Em segundo lugar, a sua família, dividido. Primeiro, o seu cônjuge, depois os seus filhos, depois o seu trabalho, depois a tua igreja, depois o teu lazer, e assim por diante. Quando você faz alguma mudança dentro dessas prioridades, o seu coração sofre sem necessidade, porque você não respeita o ciclo da vida que Deus está te colocando agora. Que nessa manhã, querido, o nível de ansiedade na sua vida, para que alguma coisa aconteça, em nome de Jesus, seja diminuído. Que o teu coração pare de bater tão rápido assim, acelerado e desesperado, por algo que você acha que tem que mudar hoje, mas que para Deus não precisa mudar hoje. Porque da forma que a tua vida está, ainda está no controle dele. Talvez eu tenha perdido o controle da minha vida, mas Deus nunca. Ou você realmente acha que quando Deus estava te formando, Ele não viu a situação que você ia passar hoje. E nessa situação, Ele teria a resposta para você. Combata a ansiedade no seu coração. Combata a necessidade de que as coisas aconteçam agora. Viva a vida mais tranquila. Viva uma vida mais calma. Viva uma vida onde Deus faz sentido, porque senão só uma religião faz sentido na nossa vida. É só isso. Só uma teoria faz sentido na nossa vida. E a gente não experimenta aquela fonte verdadeira que ele falou em João. Que do seu interior sairia a fonte de águas vivas. E enquanto você ficar continuando trazendo o passado para hoje, matando o seu ciclo presente, e trazendo o seu futuro para que aconteça hoje, essa fonte de águas vivas fica parada na sua alma.
E não é isso que Deus tem para nossas vidas, querido. Deus, Ele tem fonte de águas para nós, para nos deixar completamente saciados em todas as áreas das nossas vidas. Quero convidar aqui o Bruno para a gente cantar mais uma canção. Quero convidar você para ficar de pé nesse momento. E eu peço que você não perca a sua atenção em tudo que está acontecendo, querido. Porque enquanto nós estivermos cantando, e depois quando nós estivermos orando, Deus vai visitar o seu coração de uma forma especial e profunda. E vai curar a sua alma. E vai te libertar de algumas prisões nessa manhã. E vai quebrar algumas correntes nessa manhã de um passado que você deveria ter deixado para trás há muito tempo. Esse mesmo Deus vai laçar o seu coração e fazer ele ficar mais tranquilo. Não precisa correr tanto. A tua vida amanhã está na mão de Deus. Ele já construiu, já está determinado. Nessa manhã, permita que Ele produza a cura diante das suas vidas. E saia daqui com mais do que uma palavra. Saia daqui com a certeza que Deus tocou o seu coração profundamente.